Igreja, abrir a palavra do Senhor no livro de Joel, no Antigo Testamento, capítulo de número 2. Faremos a leitura do versículo 28 até o versículo 32. Texto bíblico de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao versículo 32. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, diante da Tua palavra nós clamamos, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. É pela Tua palavra que o Teu Espírito Santo nos fortalece, nos exorta e nos consola, Pai. E assim nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus pela iluminação do Teu Espírito, para que possamos todos compreender a Tua palavra com clareza, com profundidade, e assim, ó Deus, encerrarmos este estudo da Tua palavra, edificados pelo Senhor, mais conhecedores da Tua verdade, e com a fé ainda mais firmada no Senhor, em Cristo Jesus. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e desde já, Deus, nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós vamos então verificar sobre este conceito, no qual nós colocamos até o tema dos nossos estudos dos últimos dias. É importante nós entendermos o que significam esses últimos dias e quando eles acontecerão, porque isso vai de encontro com toda a doutrina dos últimos dias, dos últimos tempos, a doutrina escatológica, das últimas coisas que nós estamos então estudando. Na semana passada nós utilizamos aqui uma expressão onde nós falamos sobre o já e o ainda não. Essa é uma parte da doutrina que nós vamos repetir hoje, porque ela é essencial para nós podermos entender o que são esses últimos dias que a palavra do Senhor ela nos traz. Quando nós vemos o teólogo Anthony Huckman falar então sobre a teologia do Novo Testamento, ele diz: na era do Novo Testamento, as bênçãos espirituais desfrutadas são mais abundantes do que as do Antigo Testamento, por causa do conhecimento do plano redentor de Deus, que agora nós compreendemos com clareza, que no Antigo Testamento eles não tinham essa facilidade, não é? Então o conhecimento do plano redentor de Deus está largamente enriquecido. A fé do crente no Novo Testamento está muito mais aprofundada, e a compreensão das dimensões do amor de Deus através de Cristo Jesus, ela está imensuravelmente fortalecida. A palavra ela nos mostra então sobre esta teologia que nós recebemos no Novo Testamento, que ela completa aquilo que o Antigo Testamento trazia para nós, cheio de profecias, cheios de direções que ainda eram sombra de tudo aquilo que o Senhor estava para fazer no seu povo. Então você observa o Novo Testamento e você vê que ainda há uma expectativa de algo futuro, de algo então que vem ainda sobre
o povo do Senhor, porque nós vemos no Novo Testamento não falar só sobre o hoje, mas o Novo Testamento continua falando sobre algo, sobre bênçãos que ainda virão sobre o povo, bênçãos maiores que este povo agora na nova aliança também deseja receber. E por causa disso, nós vamos então responder a 3 questões, a 3 perguntas importantes para nós entendermos o que são os últimos dias. As perguntas então são: qual é o evento central que foi predito no Antigo Testamento que já aconteceu? Já estamos nos últimos dias? Ou os últimos dias, o fim dos tempos, ainda vai começar? Qual é a diferença entre últimos dias e último dia? Para nós podermos então entender tudo isso, nós vamos começar a olhar então o que o Antigo Testamento ele nos falava sobre as profecias, para podermos entender então qual é este evento central que já foi predito desde o Antigo Testamento, que já aconteceu e que nos leva então a um tempo muito importante. A palavra então ela vai nos falar sobre a chegada do Messias. Quando você observa então todo o Antigo Testamento, você vai ver então que ele anuncia a vinda de um Redentor, a vinda de uma salvação, a vinda então daquele na qual o Senhor no seu tempo traria para restaurar a todo Israel. Porém, ainda nos tempos de Jesus, nós vemos que falsos cristos, falsos messias, eles se levantaram para tentar confundir a toda a igreja, confundir ao povo do Senhor. Então nós precisamos dizer qual é a marca do verdadeiro Messias, porque a chegada do Messias é então o cumprimento daquilo que o Antigo Testamento anunciou ao longo de todo o tempo. É o maior evento que o Antigo Testamento vinha então anunciando, que nós então temos registrados aí nos evangelhos. Mas qual é a marca do verdadeiro Messias? O que é que então nós vemos a palavra nos mostrar sobre Jesus no Antigo Testamento, que então se cumpriu e comprovam que ele é o Messias verdadeiro? Alguém pode ler para nós então cada um desses textos? Um lê para nós Isaías capítulo 11, versículo 2, outro Isaías 4, 4 e outro Isaías 61, do 1 ao 3. Quem achar Isaías 11, 2, pode ler para nós, por favor. Isaías 11, 2. O 2, por favor. Isso. O diferencial que o Senhor Jesus tem e que nós vamos observar ao longo de todos os textos é a ação do Espírito de Deus permitindo que ele cumpra a sua missão. Este Espírito, então, que Isaías disse que traria sobre ele sabedoria. O Senhor Jesus, em diversos momentos, seus irmãos se recordam comigo, ele foi confrontado pelos fariseus. E a intenção dos fariseus, quando eles o confrontavam, é para que ele, então, mostrasse que ele era falso, para derrubar as suas falas, derrubar toda a sua postura e autoridade que ele estava conquistando. Mas nós vemos em todos os momentos que o Senhor Jesus, ele é confrontado pelos fariseus, que a sua resposta, ela não é uma resposta simples, ela é sempre uma resposta complexa e recheada de sabedoria. Algo que aqueles homens não esperavam que viesse de um filho de um carpinteiro, de um homem simples, de uma família simples, que vinha de uma cidade na qual eles nem esperavam que saísse então o Messias. Então nós vemos o Senhor Jesus demonstrar nas suas atitudes que ele então era alguém que recebia
a sabedoria do Espírito de Deus para poder falar em nome do Senhor. É uma das marcas, então, de que ele é o verdadeiro Messias. E Isaías 4:4. Quem achou pode ler para nós, por favor? Isso, olha que interessante, mais uma vez a palavra Espírito, mas agora é um Espírito purificador. Ele vem reforçar então que o Messias, nós estamos lendo textos dos profetas, anunciando ainda a vinda dele. E o Messias traria então esta purificação. Em todo o ministério de Jesus, você pode observar ele trazendo purificação. Quando ele se encontrou com o leproso, através do seu poder, ele demonstrou que ele era capaz de purificar aquele homem da doença. E nós vemos ainda os evangelhos nos mostrarem a purificação que o Senhor Jesus veio trazer para o pecado. Para aquele que crê nele, ele então traz a sua purificação não pelo poder como no momento da doença, mas pelo sangue derramado na cruz. O Senhor Jesus vem trazer então a purificação aos pecadores. Provas de que ele é o verdadeiro Messias. Isaías 61, do versículo 1 ao 3. Quem achou esse texto pode ler para nós, por favor? Vejam que a palavra então reforça mais uma vez. Isaías 4, purificação. Isaías 11, espírito de sabedoria. E agora nós vemos o profeta falar então sobre aquele que viria trazer libertação ao cativo. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, nós vemos o Senhor Jesus então ser levado ao deserto para o momento da tentação. Momento este que nós sabemos que ele saiu vitorioso, não se deixou levar pela tentação do próprio Satanás, que estava ali naquele instante com ele, fazendo de todas as formas para que ele deixasse de servir ao Pai. Ele vence aquele momento, vai para a Galileia, da Galileia então ele parte para Nazaré, e nós vemos então que naquele instante, dentro da sinagoga, o Senhor Jesus repete exatamente essas palavras que o Jefferson acabou de ler para nós. Ele lê as palavras do profeta Isaías para mostrar para aqueles homens que estavam ali reunidos que ele era aquele de quem o profeta estava falando. Aquele que veio para trazer a libertação aos cativos. E ele trouxe. A prova então de que o Senhor Jesus é o verdadeiro Messias é que ele cumpriu as promessas nele mesmo, pelo poder quando ele trouxe sabedoria, poder quando ele trouxe purificação, sabedoria em todas as suas palavras e ainda a liberdade. Ele libertou os cativos, opressões demoníacas. O Senhor Jesus, com a autoridade que ele tinha, o seu nome, ele tem, libertou aqueles que estavam então escravos ali daqueles demônios, e ainda mais a liberdade para aqueles que estavam escravos dos próprios pecados. Ele veio então com o Espírito de Deus. A marca do Messias era aquele que seria capacitado e guiado pelo Espírito de Deus para cumprir a promessa dos profetas do Antigo Testamento. Então, qual foi o grande evento que aconteceu no Antigo Testamento que havia sido predito por todos os profetas? É a chegada do Messias. E você pode observar ainda em vários outros momentos do Novo Testamento de outras promessas que nós tínhamos referência então no Antigo Testamento que se cumpriram em Cristo.
Você começa olhando o nascimento do Messias, do Salvador, em Belém. Já havia sido predito no Antigo Testamento. A fuga para o Egito havia sido dita pelos profetas. Rejeição pelo povo, entrada triunfal, traição por 30 moedas, morte de cruz, soldados que lançariam sortes sobre as suas vestes. Nem um osso do Messias seria quebrado. A sua ressurreição, a sua ascensão. Ou seja, várias promessas que o Antigo Testamento trazia para nós em diversos profetas, ou até mesmo no livro dos Salmos, que você encontra referências sobre o reinado do Messias, reinado messiânico, e então se cumpriram. Veja então que a palavra ela traz para nós a prova de que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias prometido desde o Antigo Testamento. É a vinda dele que cumpre então o principal anúncio de todo o Antigo Testamento, que é o anúncio de redenção que viria através deste Filho de Deus, deste Filho do homem, das diversas nomenclaturas que o Senhor Jesus, ele então recebe desde o Antigo Testamento. Mas e então, com isto, o que isso acrescenta na doutrina dos últimos dias para nós? O que isso favorece para nos confirmar ou não que nós estamos já nos últimos dias ou que nós ainda vamos entrar neles? A própria palavra de Deus, ela vem então trazer isso para nós. Porque ao fato que o Senhor Jesus cumpriu a expectativa que os judeus tinham de todas as profecias da vinda do Messias, porque eles tinham conhecimento da lei, eles tinham conhecimento da palavra dos profetas, nós vemos então em vários textos do Novo Testamento já estarem então intrínsecos ali, estão nas falas deles o conceito de que os últimos dias já chegaram. Vamos ler os textos para nós observarmos? Alguém pode ler para nós Atos capítulo 2, versículos 15 ao 17, por favor? Atos capítulo 2, versículos 15 ao 17. Olha que interessante, então o que é que Pedro insere no seu discurso no dia do Pentecostes? Todos nós lembramos desta cena que a palavra nos mostra, da descida do Espírito Santo, onde todas aquelas pessoas de regiões diferentes, de línguas diferentes, passaram a falar sobre as grandezas de Deus, como diz então a própria palavra, e alguns versículos antes, versículo de número 11. E neste momento, então, nesses versículos, Pedro está respondendo ao que os homens estão dizendo, porque eles não eram capazes, então, de entender o que realmente estava acontecendo naquele instante. E então eles dizem que eles estavam embriagados. Pedro, então, vem defender que eles não estavam, porque aquele momento que eles estavam vivendo era o cumprimento daquilo que o profeta Joel havia dito, exatamente o texto que nós fizemos leitura no início. No texto, o profeta Joel, então, ele diz sobre os últimos dias. Vai ser nos últimos dias que o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os servos, sobre as servas, sobre os velhos e sobre os jovens. E é interessante esse texto falar para nós que os jovens terão visões, os velhos sonharão e os filhos e as filhas profetizarão. A palavra está falando para nós aqui de um momento diferente do que acontecia no Antigo Testamento. Como é que nós vimos então o Antigo Testamento ser direcionado? Homens e mulheres
escolhidos por Deus, que recebiam o Espírito do Senhor para cumprir alguma tarefa específica, e quando já não era mais necessário, o Espírito de Deus se retirava deles. Novo Testamento é um tempo diferente e o Senhor vai agir de forma diferente. Quando chegar esses últimos dias, o Espírito de Deus vai descer não sobre alguns em específico, mas sobre todos. Todos quem? Joel capítulo 2, versículo 32. Aqueles que acreditarem e invocando o nome do Senhor, que serão salvos, estes receberão o Espírito de Deus. Então, quando ele fala aqui sobre visões, profecias, e ele fala sobre sonhos, o profeta Joel, que está sendo mencionado por Pedro em Atos 2, ele está reunindo aqui todas as formas pelas quais o Senhor se revelava ao seu povo no Antigo Testamento. Você se lembra dos sonhos que ele permitiu então que Daniel revelasse, que nós vemos José então revelasse verdades? Você se lembra das visões que o Senhor permitiu o seu povo ter e das profecias? O que ele está dizendo com isso? Que agora, neste novo tempo, nesta nova era, quando estes últimos dias chegarem, todos, independente da idade, independente da função, todos aqueles que acreditarem no nome do Senhor, estes serão capacitados pelo Espírito de Deus para cumprir a vontade do Senhor. Nós não estamos dizendo aqui que a igreja do Novo Testamento, ela vai ter visões, que ela vai ter sonhos, revelações novas. Não, ele está aqui apenas reunindo de maneira simbólica as formas pelas quais ele se revelou ao seu povo e está dizendo: agora eu vou me revelar a vocês através do meu Espírito. É o Espírito que nos capacita, é o Espírito que agora nos ilumina, é o Espírito que nos exorta e que nos conforta pela própria palavra de Deus. Então o que é que ele está dizendo aqui? Veja, Pedro está falando nos últimos dias, isso iria acontecer. Pedro diz para aquelas pessoas: não, eles não estão aqui neste momento embriagados, eles estão falando assim porque os últimos dias já chegaram. O Novo Testamento, então, ele vai trazer para nós este conceito já nas falas deles, de que eles já compreendiam que a partir da vinda do Messias, que era aquilo que eles mais tinham expectativa, que era o cumprimento das palavras dos profetas, já se cumpriu em Cristo. Então os últimos dias já chegaram, porque é o que o profeta Joel vem trazer para nós. A descida do Espírito Santo, ela já aconteceu. Vamos ler mais alguns textos? Alguém lê para nós Gálatas capítulo 4, versículo 4, por favor. Isso, então veja que interessante. Ele está falando plenitude do tempo. Ou seja, o apóstolo Paulo está usando uma expressão para falar sobre os últimos dias. Da mesma forma como Pedro estava usando a fala do profeta Joel para dizer que aquele tempo já fazia parte dos últimos dias, o apóstolo Paulo também vem reforçar esta ideia. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, ou seja, veio a Cristo Jesus nos últimos dias. Veja como é importante nós entendermos isto, porque você compreender o conceito de últimos dias faz com que você tenha maior clareza sobre a doutrina dos últimos tempos. Tudo que engloba a escatologia, você vai então acrescentar a este conceito de quando os últimos dias aconteceram ou quando eles vão acontecer, conforme a palavra nos diz. Nós já vivemos então os últimos dias. Vamos ler mais dois textos? 1 Coríntios 10, 11, e outra pessoa lê para nós Hebreus 9, 26, por favor.
Isso, olha que interessante. Então ele diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo por causa do fim dos séculos que tem chegado. Uma outra maneira de se dizer sobre os últimos dias, né? E Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Isso, então veja só que interessante, ele está dizendo aqui sobre ao se cumprirem os tempos, ou seja, ele está falando no fim dos tempos, nesses últimos dias, ele está falando então que o Senhor Jesus veio para cumprir a sua missão e então realizar o sacrifício pelos nossos pecados e aniquilá-lo de uma vez por todas. Então veja só o que ele está afirmando para nós sobre esta questão dos últimos dias, que para o Novo Testamento, para os escritores, não era uma dúvida, porque eles têm em mente toda a bagagem que nós recebemos dos profetas. Eles já viram que em Cristo Jesus aquilo se cumpriu. Toda a expectativa do maior evento do Antigo Testamento se cumpre em Cristo Jesus. Então eles já têm a plena certeza, os últimos dias já começaram. Então esta tensão que você vai encontrar no Novo Testamento já se cumpriram as profecias do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento ainda olha para o futuro. Porque nós falamos então sobre o tempo onde nós vivemos o já, porque já se cumpriram algumas profecias, mas ainda não se cumpriram todas. Quais profecias então ainda não se cumpriram? E é o que nós precisamos então pensar para entender que tempo nós estamos, para nós podermos olhar então todo este aspecto, da escatologia sobre os últimos dias. E a palavra então ela nos fala sobre julgamento, o julgamento do mundo, julgamento de todos, dos ímpios, ainda não aconteceu. A palavra nos fala sobre ressurreição dos mortos, ainda não aconteceu, que o Senhor Jesus vem trazer sobre isso. Paulo vem reforçar em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vemos a própria vinda do Filho do Homem, entre nuvens, com toda a glória e o poder, ainda não aconteceu. Então veja, nós vemos o Novo Testamento trazer para nós uma teologia de que as promessas já se cumpriram, mas ainda algumas não se concretizaram. Então, nós vivemos este período do já e do ainda não. Mas a palavra ela traz para nós que nós vivemos os últimos dias, mas que o último dia ainda não chegou. E nós precisamos então diferenciar o que é último dia de últimos dias, porque existem alguns textos que a palavra vai trazer isso para nós. E nós vamos então ler eles para nós observarmos e podermos entender. Alguém pode ler para nós, por favor? Mateus capítulo 12, versículo de número 32. E outra pessoa vai ler para nós Lucas 18, 29 e 30. Isso, então veja só, o conceito, apesar de nós vermos este novo tempo, os últimos dias, o conceito de que existe algo pela frente, que existe um momento além desta era que nós estamos vivendo. E Lucas capítulo 18, versículos 29 e 30.
Veja mais uma vez, então a referência da palavra sobre esta perspectiva de que, além desta era que nós estamos vivendo, existe uma era vindoura, uma era ainda por vir. Então olha que interessante, nós vemos a palavra nos mostrar que nós já estamos vivendo os últimos dias, mas que existe uma outra era, existe um outro tempo além deste então que nós já estamos passando. Nós vamos ver então alguns outros textos que vão reforçar a ideia não de últimos dias, mas de último dia. Alguém pode ler para nós então? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39. Veja então a expressão último dia, não é mais últimos dias, né? Ele não está falando sobre a era, está falando sobre um momento em específico. João capítulo 11, versículo 24. Veja que interessante o conceito que Marta tem na sua mente. Ela está com toda a certeza do conceito da doutrina da ressurreição, porque ela está juntamente com o Senhor Jesus, o seu irmão havia falecido, e qual é a certeza que ela tem? Que ele vai ressuscitar no último dia, não nos últimos dias, é um momento em específico. João capítulo 12, verso 48. Olha, mais uma vez, então nós vemos não a expressão últimos dias, mas aqui a expressão último dia. Falamos aqui sobre ressurreição no último dia, falamos aqui sobre julgamento no último dia. Então, quando a palavra mencionar último dia, ela não está falando de uma era, não está falando de um período, mas está falando do dia do juízo. Está falando do dia então que os mortos vão ressuscitar e que haverá juízo sobre toda a terra. Então veja, há uma grande diferença desses momentos. A palavra nos ensina que o último dia não chegou. O último dia ainda está breve, está chegando. Mas os últimos dias, que é um período, este período já foi iniciado com a vinda do Messias e o cumprimento de todas as promessas dos profetas. Para ficar um pouco mais claro então para nós vamos então observar desta forma, para nós podermos então entender. Veja só, nós temos aqui o momento da criação, uma era passada, nós temos a primeira vinda de Cristo com a sua encarnação, iniciando esta era. E nós temos também, então, a segunda vinda de Cristo, na qual nós ainda aguardamos, que vai iniciar a era do porvir. Então veja, quando Cristo veio e iniciou esta era, e iniciou os últimos dias. Estes últimos dias se encerram com o último dia, o dia do Senhor, o dia da vinda de Cristo, o dia do juízo, o dia da ressurreição dos mortos. E aí então nós passaremos a viver depois desse dia por toda a eternidade, nesta era do porvir, que é onde a igreja, aqueles que creem em Cristo Jesus, habitarão para todo sempre no céu, onde toda a criação ela será então restaurada para nós podermos viver para o nosso Senhor. Então, irmãos, nós podemos compreender que o grande evento que foi já predito no Antigo Testamento pelos profetas, ele já aconteceu. É a vinda do Messias, e todos os detalhes de como o Messias veio, o Senhor Jesus, nós já tínhamos então sendo anunciado pelos
profetas. E isso nos dá então a certeza de que a primeira vinda de Cristo é a garantia de que esta era começou, e a segunda vinda de Cristo é, portanto, a segurança que nós temos de que Ele voltará para então restaurar todas as coisas e trazer então o fim a esta era e o início da última era, da era onde nós como igreja viveremos para todos sempre junto com o nosso Senhor. Assim, irmãos, nós precisamos, diante do cenário que vivemos, entender que o nosso Deus, Ele não deixou de direcionar a história. Nós estamos vivendo os últimos dias e Deus cumprirá, portanto, no seu tempo, as promessas que ainda não aconteceram. Enquanto isso não vier, nós como igreja deveremos continuar pedindo ao Senhor que nos dê força, que nos dê sabedoria pela sua palavra, que nos leve à santificação pela sua palavra, para nós vivermos para Ele, glorificando ao seu santo nome. E lembrar, como nós vemos Jeremias falar no livro das Lamentações, que nós precisamos lembrar daquilo que nos traz esperança. Porque os tempos não são fáceis, não ficarão tranquilos, como nós falamos na última lição que conversamos aqui, porque nós teremos o amor se esfriando, nós teremos o aumento da iniquidade, como o Senhor Jesus já disse para nós em Mateus 24, mas nós como igreja devemos estar firmados na esperança que é Cristo Jesus. Ele traz para nós a garantia e Ele é então a esperança que nós temos para os últimos dias. Então não deixem de crer, independente das adversidades, e lutem todos os dias para descansar no Senhor, pois as promessas que Ele tem para nós, Ele ainda há de cumprir em tempo oportuno. Alguém gostaria de fazer algum comentário, gostaria de tirar alguma dúvida sobre este tema dos últimos dias? Todos os irmãos compreenderam esses conceitos? Último dia, últimos dias, ficou claro para todos? Sim? Na semana que vem nós falaremos sobre o texto de Mateus 24 novamente. Então, se você não conseguiu compreender com clareza o que falava naquele instante sobre a fuga para os montes, sobre o perigo das grávidas, nós vamos reforçar então sobre a mensagem que Jesus trouxe para nós em Mateus 24, versículos 1 e 2. Eu convido você a estar aqui conosco na semana que vem. Para nós encerrarmos, eu quero convidar a igreja a se colocar